Hoje eu recebo o Paulo Rigato, meu amigo, profissional de educação física e personal trainer. Paulo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Estou muito feliz de receber você aqui e a gente vai falar sobre musculação e saúde. Okay. Nada mais justo do que trazer um profissional de saúde, junto comigo, que sou fisioterapeuta, para a gente poder levar informações sobre saúde e qualidade de vida com a musculação. Quais os benefícios da musculação? Os benefícios são inúmeros, tanto na população mais jovem quanto na população mais idosa. E os estudos têm demonstrado que a qualidade de vida das pessoas com envelhecimento melhora muito com a musculação, com o treinamento de força. Não que o treinamento aeróbio, o treinamento de corrida, ou o treinamento aeróbio de forma geral, ou mesmo o concorrente, não tem um papel fundamental também. Inclusive, eu acho que o treinamento concorrente é a combinação perfeita, é o equilíbrio perfeito para a gente poder postergar a saúde, a gente trabalhar as AVDs, atividades vitais diárias, e a gente conseguir envelhecer com qualidade de vida, né? A questão não é só a questão não é envelhecer, a questão é envelhecer bem, né? E isso começa na infância, isso começa na fase adulta. Então, o que a gente percebe hoje é que as pessoas só buscam realizar atividade física quando elas atingem a maturidade profissional e a tranquilidade financeira. Então, a pessoa se aposenta ou conseguiu constituir um patrimônio e aí que ela vai cuidar da saúde. E mesmo assim, via de regra, algumas pessoas ainda optam por mesmo depois de ter um capital e de ter tempo, em não fazer isso. E é péssimo, né? Isso é muito ruim, né? A gente está falando de remediar. Esperar aparecer um problema, esperar ter a necessidade da musculação no dia a dia. Né? Sentir aquela dificuldade de carregar o filho no colo, de agachar para ajudar o filho que está no chão brincando, de ajudar a mãe a levantar da cama. A gente vai começando a perceber a falta que o esporte, a musculação, o treinamento de força está fazendo na nossa vida. E aproveitando isso, eu queria que você me dissesse qual que é o momento certo para eu começar a musculação. Você falou do jovem, de a gente tentar começar a ter um estilo de vida mais saudável, praticar atividades físicas. Começar a musculação a partir de que momento? O idoso pode começar em qualquer idade porque tem uma questão de massa muscular que a gente vai perdendo com o passar do tempo. E agora o jovem, adolescente, quando a gente pode começar? Eu acho que a resposta é desde sempre. Então, a criança deve fazer atividades recreacionais, esporte, atividades de esportes, principalmente de esportes, porque além do trabalho de força, aeróbio, você tem um componente de coordenação motora, de desenvolvimento de outras capacidades motoras que são fundamentais para a vida adulta. Mas se a gente pegar de forma geral o ser humano, eu diria que a gente tem alguns pontos de corte. Então, por exemplo, para as mulheres, eu diria que o ideal seria começar a partir ou antes dos 30 anos. Bacana. Porque a gente já percebe uma redução de alguns hormônios que um pouco mais para frente, depois de 1 ou 2 décadas, vão levar a uma menopausa. Então, aos 30 anos, você consegue fazer uma reserva, uma poupança que pode ser utilizada lá na frente. Os homens, por conta da testosterona, que é um hormônio que nos dá uma vantagem, né? Diferente do estradiol nas mulheres, então eu diria que a partir dos 40 anos. O ideal é você começar desde o início. Então, se você tem um filho, coloque ele numa atividade esportiva, futebol, vôlei, corrida, ginástica artística, não importa. Se movimentar. E de preferência, exercício. Atividade física é você ir para o parque, brincar, caminhar. Eu estou dizendo de algo programado, escalonado, periodizado, que você consiga dar continuidade e que a sobrecarga de trabalho ela seja progressiva ao longo dos anos, né? Então, para o homem seria 40 anos, onde a gente começa a ter uma redução hormonal, principalmente de testosterona, mas é isso, assim, o homem e a mulher, eles têm algumas diferenças, algumas particularidades, né? Então, o homem não tem um período de andropausa determinado. Então, esse ciclo, essa alteração, ela acontece em momentos diferentes para cada homem. E isso tem a ver com qualidade de vida, com aspectos hereditários, genéticos. Se fez exercício físico. Se fez exercício físico, se tem um histórico Legal. de atividade física num passado próximo. Mas assim, existe ao meu ver, uma idade que eu acho que seria primordial todos iniciarem. Que eu acho que após esse ponto, que
que são 50 anos, eu acho que é muito mais difícil você conseguir é mais difícil você conseguir colher os benefícios da atividade física. Fica tarde para você colher os benefícios. Fica um pouco mais tarde para você colher o benefício. Do ponto de vista hormonal, você tem algumas alterações que são muito significativas. Tá. E se você veio trabalhando, cuidando da sua família, mas não cuidando de si, a partir dos 50 anos você tem uma perda muito acentuada de força. Você já começa a perceber alguns aspectos referentes ao envelhecimento, né? Então, assim, 50 anos seriam, para mim, uma data limite assim, para iniciar a atividade física. Não que você não possa começar aos 60, aos 70, aos 80. Ah, mas se eu começar muito tarde, eu vou ter pouco benefício. Depende. Não dá para afirmar. Cada ser humano é um organismo único. Então, a forma como eu respondo ao exercício é diferente da forma como você responde ou outras pessoas. Então, tem pessoas que são privilegiadas fisicamente, geneticamente, biomecanicamente. Então, 50 anos é uma data onde todas as pessoas deveriam iniciar, se não começaram antes. E teria alguma limitação, uma idade máxima que a gente pode falar assim, 90 anos, é tarde? Eu posso fazer musculação? Não. E aí depende de um fator. O quanto de debilidade, o quanto de comorbidade, o quanto de lesões, o quanto de patologias você tem associado àquela pessoa. Porque é isso, assim, a atividade física todo mundo realiza. Então, você tem as atividades domésticas, você tem uma caminhada, você vai no supermercado, que é diferente de exercício, né? As pessoas confundem muito atividade física ou atividades vitais diárias, tipo pegar um copo, ir no banheiro, autonomia para sentar e levantar, com exercício. Isso não é exercício, né? Exercício é algo planificado, estruturado, periodizado, onde você realiza 3, 4, 5 vezes na semana e você tem uma progressão de carga. Treino, ele tem que ser progressivo, escalonado e acumulativo. E respeitando, lógico, o princípio de individualidade biológica de cada um. Mas ele tem que ter uma progressão de carga. O que eu percebo muito, a gente acaba passando por muitas academias e a gente acaba meio que ficando amigo das pessoas, né? E a gente percebe que algumas pessoas utilizam a mesma carga durante 2 anos. Não tem evolução, né? Nenhuma. Você atinge, lógico que você tem um benefício da atividade física, você está em movimento, não dá para falar que é nulo, mas você não tem ganho, você não tem melhora do organismo. Porque é diferente você falar em manutenção da massa muscular, Sim. Que isso é bom, mas a gente, em alguns casos, principalmente um idoso ou uma pessoa que tem já 50 anos, a gente tem que manter a massa muscular, mas temos que ganhar massa muscular, que seria aquela poupança que você falou. Sim. Para você poder lá na frente ter uma margem que, naturalmente, no envelhecimento, a gente vai perdendo um pouco de massa muscular, né? Todos. A gente nasce, desenvolve, cresce, atinge o nosso ápice do desenvolvimento em torno dos 25, 28 anos e a partir dos 30 anos o que a gente continua tendo ganho, mas não tão acentuado, exponencial como até os 28, 30 anos. A partir daí você tem ganhos mais singelos, mais tênues. Então você tem que quanto antes você começa melhor, quanto antes você começa a fazer sua reserva de massa muscular, mais qualidade de vida você vai ter na frente. A grande questão é que as pessoas demoram muito para começar, porque elas priorizam a vida profissional, financeira, estabilidade, e começam a partir da aposentadoria, né? Então, por exemplo, uma pessoa com 90 anos, ela pode e deve fazer atividade física ou exercício. A questão é, que tipo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem 90 anos e nunca realizou atividade física, talvez o treinamento tenha que ser supervisionado por um profissional muito qualificado, né? E isso hoje é caro. Talvez não seja a forma mais adequada uma academia coletiva, né? Não é realidade para todo mundo. Não. Né? Infelizmente, não é realidade para todo mundo no nosso país. Que é legal frisar que musculação não significa colocar muito peso. Porque a gente tem que levar em consideração o peso da pessoa, né? Sim. A estrutura da pessoa. Uma senhora de 90 anos que pesa 50 quilos, às vezes 5 quilos é muita coisa para ela. A intensidade ela tem a ver com o momento em que a pessoa se encontra. Então, o estado de prontidão. Então, 10 quilos para mim pode ser extremamente intenso. Então, depende a experiência que ela tem de treinamento, o momento em que ela se encontra com doenças associadas, o histórico
que ela tem da vida dela. Então, algumas pessoas que nunca praticaram atividade física. Então, a intensidade tem a ver com cada pessoa, cada indivíduo tem intensidade. O que é leve para mim pode ser muito pesado para outra pessoa na mesma faixa etária ou mais nova, né? Então, essa sensibilidade de você entender o que é intenso, né? O que é treinamento de alta intensidade, que tanto se fala, e afirmo que hoje não são a maioria das pessoas que praticam musculação, a minoria. A gente tem uma impressão que é a maioria porque a rede social divulga muito e as pessoas vendem muito através disso. Mas a minoria das pessoas no Brasil praticam treinamento de força. E digo mais, e uma minoria pratica corrida e exercícios aeróbicos. É que a gente vê muito porque é o nosso dia a dia, dá a impressão que é muita gente, mas é pouco. Talvez 30%, 40% da população brasileira tem acesso a isso. É pouca gente. Proporcionalmente é pouca gente, né? Sim. Porque o nosso país é um país muito grande e não, a realidade das pessoas são muito diferentes. Mas eu queria falar de uma coisa que tem muito a ver com a minha área. Sim. Que é uma dúvida muito comum, principalmente dos meus pacientes, das pessoas que eu já atendi, meus colegas também relatam isso. E principalmente o paciente que tem um problema na coluna, o paciente de hérnia de disco, a pessoa que tem aquela artrose no joelho, aquela famosa condromalácia. Ele fez a fisioterapia, ele tem uma alta, já teve a alta, só que ele tem dificuldade de como começar a musculação, aquele receio de fazer a musculação. E aí eu te pergunto, a musculação é para todo mundo? Para quem vem de lesão, para quem já se lesionou? Como é que esse processo de uma pessoa que saiu da fisioterapia e vai começar um treinamento com um profissional de educação física? Se você pensar num passado não muito distante, Rodrigo, a orientação, principalmente de alguns médicos, cardiologista era muito comum, ortopedista menos, mas cardiologista mais comum, era o idoso ou o paciente com um problema cardiopata, uma cardiopatia, ou mesmo uma lesão osteomuscular, era repouso absoluto. Isso caiu por terra, né? Deu até uma dor de estômago agora. A gente hoje se sabe, e assim, a gente trabalha muito em contato com os médicos, né? E com os fisioterapeutas, de forma geral. Então, existe uma troca de informações e um acompanhamento de ambos, de uma equipe multidisciplinar, com as pessoas que têm algumas patologias ou restrições relativas. É lógico que uma pessoa que tem restrições absolutas, que não devem realizar alguns movimentos, tudo bem. Mas, de forma geral, as restrições são relativas e elas não são perpétuas. A gente deve evitar por um período até que a gente consiga estabilizar uma determinada articulação, fortalecer um grupo muscular e para que ela retome, aos poucos, as atividades diárias e a força muscular e a movimentação, a amplitude articular, né, volte novamente ao desporto ou à vida do dia a dia do trabalho. Então, assim, mudou muito hoje a forma de enxergar a atividade física. Hoje você não recomenda o repouso, né? Tanto que as pessoas acabam tendo contraturas ou luxações, ou sempre você vê uma pessoa com a tipóia no braço, por exemplo, na academia, ela continua treinando o membro inferior, né? Você sabe que existe um benefício de transferência por questões, o músculo tem uma série de questões de secretação hormonal que vão estar atuando em outros receptores, em outros grupos musculares dessa pessoa. Então existe um benefício, inclusive para pessoas com questões mentais, com depressão. Você tem algumas substâncias e proteínas que acabam conseguindo ultrapassar a membrana encefálica e causar mudanças humorais nessas pessoas. Então, a ideia é movimento, a não ser que você tenha uma patologia, uma restrição muito específica, uma condição muito específica. Eu não lembro qual foi a última vez que um cardiologista, um ortopedista me ligou, mandou uma mensagem e pediu para que eu mantesse repouso absoluto ou não realizasse. Sempre a orientação Paulo, continua a atividade física, vamos segurar um pouquinho essa movimentação, vamos restringir um pouco essa articulação, mas o trabalho deve continuar para evitar a perda, inclusive, de massa magra. Porque o envelhecimento, a gente nasce e a gente começa um processo de desenvolvimento, atinge um ápice, e a partir dos 30 anos, o processo natural de apoptose, de perda de massa magra, vem acometendo todo mundo. Então, o que a gente ganhou, o que a gente fez de reserva, o que a gente conseguiu atrasar essa perda, vai impactar muito positivamente a vida dessa pessoa no futuro. E a gente está vivendo mais. A expectativa de vida está aumentando. As pessoas estão envelhecendo.
Hoje a questão já não é mais se você vai ficar velho, mas sim a qualidade de vida que você vai ter quando você tiver 70 anos. E eu te digo que hoje existem pessoas com 70, 80 anos com uma vida totalmente normal. Pessoas incrivelmente fortes, similares a pessoas com 45, 55 anos. Isso é independência, né? Ter uma velhice saudável. Não quer dizer que a gente vai ter uma velhice sem dor, uma dificuldade para fazer alguma coisa. Mas é você conseguir fazer o mais simples, as atividades básicas, as atividades do dia a dia, né? As AVDs, com tranquilidade. Que o simples fato do idoso levantar de um vaso sanitário, Sim. levantar da cama, amarrar o próprio tênis. Isso é uma coisa que o nosso corpo ele tem toda essa capacidade, se a gente estimular, deixar essa articulação com mais mobilidade, esse músculo mais ativo. Então isso é muito bacana falar, esse benefício da musculação, porque sempre quando a gente fala em musculação, as pessoas pensam, nossa, musculação é só para ficar forte, é só para ficar bonito. Também. Não dá para falar que a estética não é importante. Também. Mas, antes da estética, tem uma questão de saúde. E aí tem até a saúde da cabeça, a saúde emocional. Sem porque dúvida. praticar exercício físico tem diversos benefícios comprovados cientificamente de liberação de neurotransmissores. Pessoas com depressão. A gente sabe, você tem alunos que passam por um processo de depressão, crises de ansiedade, e o exercício físico é um dos pilares que ajuda essas pessoas. Hoje, por exemplo, você tem órgãos estaduais e federais que trabalham essa questão dentro do NASF, do CAPS, né? Profissionais da área de atividade física que tem um papel importante, fundamental dentro da equipe multidisciplinar que está ali dentro, né? Inclusive, a atividade física ela complementa o trabalho com medicação psicotrópica ou, às vezes, associado, pode até fazer com que reduza ou não seja necessário, né? Em certos casos. Então, junto com a alimentação, com o nutricionista, com o trabalho da psicóloga, da psiquiatra, eu acho que cada vez mais você observa que o trabalho, a atividade física e o exercício físico tem um papel fundamental na saúde mental das pessoas, né? No envelhecimento dessas pessoas, no retardo de doenças mentais, na prevenção de Alzheimer e outras questões que são inerentes ao envelhecimento. A verdade é uma só, todos vamos envelhecer. A questão é a qualidade, como cada um vai chegar lá. Então, qual a autonomia de cada um? Qual a disposição? Então, eu observo muito, as pessoas geralmente procuram atividade física, e o fisioterapeuta também, quando tem dor. É muito difícil alguém fazer um trabalho preventivo, né? Isso é verdade. É muito raro. Via de regra, as pessoas procuram um trabalho se cuidar quando tem problema, procuram um médico quando tem dor. Então, é difícil a pessoa que faz um check-up anual geral, é muito raro. Então a pessoa procura o profissional da saúde quando ela já tem uma questão instalada. E algumas pessoas demoram muito para procurar, né? E quando iniciam, por exemplo, você tem uma intercorrência maior, por exemplo, por conta de desequilíbrio muscular, de lesões que já estão pré-instaladas, de uma série de questões da vida, né? Você usa o seu corpo, você tem um overuse ao longo do ano, tipo, é isso. Se você tivesse um carro só, como que você ia cuidar dele, né? A gente não pensa nisso. Então, quando chega a 50, 60 anos, 70 anos, daí bate na porta, né? E aí você fala, putz, agora eu preciso me cuidar. E a resposta do treinamento não é rápida. As pessoas têm uma tendência, eu vejo muito isso em corrida. Então, a pessoa anda de carro a vida inteira, não caminha, trabalha home office, agora está muito em alta. Então, assim, a pessoa já não anda, trabalha em home office, só anda de carro, de Uber, e aí do nada ela quer começar a correr. Eu até te pergunto se aumentou o número de pessoas com canelite, fascite, traumas por impacto, né, fraturas por estresse. Porque é isso, assim, as pessoas procuram porque é legal postar na rede social corrida, é legal, hashtag tá pago. E aí a pessoa fica 30 anos sem ter uma vida ativa e do nada ela começa a caminhar 10 quilômetros. Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Querendo fazer uma maratona. É isso. Em menos de um ano, né? Isso é muito do imediatismo, né? É querer fazer o que todo mundo está fazendo, só que não olhar ou não fazer aquela reflexão de como eu estava antes. Sim. E também isso não é um motivo para ninguém desanimar, para quem está do outro lado falar, nossa, então eu já tenho artrose no joelho, já tenho
um problema no joelho, eu não vou fazer. Sim. Não, é o contrário. A musculação, o treinamento resistido, o treinamento com carga, com força, ele vai dar subsídio, ele vai te dar condição para você ter um joelho melhor. Porque ele vai manter o músculo e o músculo que vai estabilizar, vai dar segurança para essa articulação. Então não tem remédio melhor para artrose, se a gente puder falar, Paulo, que a musculação. Sim. Que é o fortalecimento. E isso não vende em cápsula. Isso não está na farmácia. Ainda não. Por enquanto não tem. Ainda não. Algumas pessoas, inclusive, tentam vender. Se procurar direitinho na rede social, encontra. Será que vai achar ali no Mercado Livre? Não sei, às vezes encontra. Muito bom. Mas é isso, assim, tipo, você tem todos teremos, né, artrose. A gente é um processo normal de degeneração das cartilagens, envelhecimento, a gente tem um processo de degeneração que ele pode ser retardado. Então, você pode desacelerar esse processo. Lógico que as lesões nas articulações, então se você tem uma vida muito ativa, você corre, você luta, você faz snowboard, você joga tênis, você rompe ligamento, você joga um futebol, cada lesão que você tem, você vai acelerando esse processo. Cada intervenção cirúrgica que você faz naquela articulação, você acelera o processo. E é engraçado, né, que hoje você faz a cirurgia, quando é indicado o enxerto, né, o refazer o ligamento, cara, no dia seguinte as pessoas estão desesperadas querendo voltar a treinar, porque é isso. Porque é a única forma de você estabilizar a articulação, de você reduzir a dor da artrose, de você acelerar o processo de recuperação. Lógico que você tem toda uma ordem de trabalho. Então você tem um trabalho fisioterapêutico, depois você pode ter associado exercícios com os membros que não estão acometidos com a lesão. Então tem uma ordem, mas é assim, atividade física, exercício e a reabilitação é a palavra da vez, assim, ninguém mais deixa para amanhã, né? E não realizar isso após um procedimento cirúrgico ou quando você tem um processo inflamatório, uma artrose instalada, é muito ruim para a pessoa, né? Você deixa de fazer porque tem dor e cada vez você vai tendo menos massa muscular. E volta a ter mais dor. E tem mais dor. E é duro porque você tem um processo inflamatório ali dentro da articulação e quando você inicia o trabalho, você tem dor. Porque é isso, você tá gerando, você tem um componente de estresse do exercício físico que vai gerar uma agudização daquele quadro, que é a sinalização, inclusive, hipertrófica, e você precisa que a musculatura em volta daquela região hipertrofie, seja mais forte, tenha uma melhor ativação para estabilizar e reduzir a dor. Aí entra o papel do fisioterapeuta nessa ajuda, né? Tipo, a importância de você trabalhar junto. Porque você está mudando o padrão, né? Sim. A pessoa tinha um padrão e agora a gente está mudando. O corpo está trabalhando de uma maneira diferente. E isso é muito importante. Entender que para você evoluir, você pode sentir dor, né? Sim. Ter artrose faz parte do processo de envelhecimento. Esse ciclo de fazer exercício, parar, sentir dor, ele não é um tiro de 100 metros, né? Ele tem altos e baixos, mas o importante é sempre você olhar o quanto você está evoluindo. O que você não conseguia fazer, que agora você consegue. Sim. O que você deixava de fazer, conseguia sentar no chão para brincar com teu filho, conseguia levar a sacola do mercado. Então isso é autonomia, isso é muito importante, a gente pensando em vamos viver mais, a expectativa de vida aumenta cada vez mais, só que como estamos fisicamente? Essa reflexão é muito bacana. O que eu observo no dia a dia, Rodrigo, as pessoas, elas têm um quadro de mialgia, dor, de forma geral, com envelhecimento, mas não é uma dor latente, né? Não é uma dor intensa, é só um incômodo. E é isso, são anos e anos de inatividade ou sem fazer algum exercício que tenha uma intensidade que não seja de manutenção ou redução de perda, que seja de ganho. Porque é isso, a intensidade de ganho tem que ser intenso. Lógico que a intensidade é diferente para mim e para você, mas ela tem que ser intensa, né? Então essa pessoa não tem dor. E o idoso ou a pessoa que tem um quadro de patologia em alguma articulação de forma geral, ela inicia o treinamento e no dia seguinte ela tem incômodo. E é um problema, porque na cabeça da pessoa que não está acostumada com o exercício físico, eu não tinha dor até começar a treinar. E a importância, por exemplo, do médico, do papel do médico, né? Como mudou
como a gente interage com os profissionais da área de saúde, tipo ortopedista, cardio, nutrólogo, medicina do esporte, como a gente consegue, como mudou esse aspecto, né? O fisioterapeuta, a importância que tem no dia a dia para reduzir, para ajudar, deixar mais palatável essa transição para a atividade física. E aí a pessoa pensa assim, putz, eu estou fazendo exercício e estou sentindo mais dor, porque é um processo. Porque você não fazia coisas que você está fazendo também. Essa é uma reflexão que eu escuto muito dos pacientes, e eu gosto de falar para o paciente que fisioterapia, todo esse processo de transição, de tratamento, isso é meio, mas o fim, o consenso é o exercício, é o movimento, porque o corpo ele foi feito para se movimentar, é da nossa espécie, o ser humano ele tem que se movimentar. Ser sedentário não é normal da nossa espécie. Sim. Viver parado, não gostar de fazer atividade física não é o nosso normal, e a gente normalizou isso. Sim. E o que você, como profissional de educação física, deixaria de recado para quem ainda não fez, está com dúvida, não sabe se é para ele a musculação? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente, para começar a musculação, quando começar? Eu não tenho condição de ter personal, como eu começo? Eu acho que personal é lógico que ajuda, um profissional bem qualificado é algo que auxilia no processo, inclusive de motivação, engajamento, retenção, mas não é isso que determina. Realmente você tem programas no YouTube que são gratuitos, você tem uma série de pessoas que deixam disponíveis em redes sociais, então é possível realizar em casa o trabalho. Lógico que se você está na academia, você tem mais recurso, você tem meios que facilitam o processo e é mais fácil inclusive quantificar a progressão de carga. Mas não é isso que determina. E eu vejo isso no dia a dia. Grande parte da motivação vem da própria pessoa. Então você consegue fazer. Não é o local, não é onde, é você. Uma outra questão é paciência. O processo é longo. Você não fez aquilo por 50 anos e de repente você quer começar a fazer e você quer resultado em 1 ano. Cada sobrecarga que você coloca em cima de um tendão demora de 3 a 4 meses para você ter uma adaptação. Então, eu vejo assim, as pessoas entram na academia, um dia elas estão com 10 quilos no supino, no outro dia elas estão com 20, no outro dia elas estão com 30, no outro dia com 40, e não é assim. O músculo ele se adapta, mas o tendão não. E aí eles geram as lesões que fazem com que você tenha uma frequência tão grande de pacientes no consultório. E não que a gente está reclamando, tá tudo certo, continuem, tá tudo bem. A gente está aqui para ajudar. Isso. E aí a intensidade do treino, que é muito importante, e as pessoas falam muito hoje sobre, treina 1 hora, cara, treina o mínimo e treina intenso. E aí não vou entrar no mérito de o que é bom ou ruim, ou endemonizar nenhum tipo de modalidade. Todas são boas. Crossfit, funcional, musculação. A questão é encontrar um profissional que possa te orientar bem. É que a intensidade alta não é todo mundo que consegue fazer. Então, 10 minutos, 15 minutos de atividade intensa é suficiente para causar um tremendo benefício para as pessoas. Mas a minoria das pessoas consegue e devem fazer. Ponto. Então, muita paciência. Comece leve e aí eu vou falar algo que assim parece até que vai contra tudo que a gente vê na rede social hoje em dia, que é assim, as pessoas acham que mais é melhor. Então, o que se vende hoje? Se vende o conceito de estética e bodybuilding, né? Tipo na musculação. Então, as pessoas não entendem que não é o treino de musculação que vai deixar você maior ou mais forte, porque é isso, a hipertrofia ela é um processo onde você tem um empilhamento, ali, aumento em série. Então, não é o treinar mais que faz você ficar mais forte. Você ganha músculo quando você dorme, e isso depende de uma tríade. Então você tem que dar o estímulo intenso, se alimentar adequadamente e dormir. O músculo constrói durante o repouso. Então a pessoa começa hoje a treinar e ela vai 7 vezes na academia. E ela não entende, e pior ainda, se é uma pessoa que, não, eu preciso desenvolver, ela quer fazer 4 dias de peitoral. Ou se é uma menina, ela quer treinar todo dia membro inferior, glúteo. Não funciona assim.
O ideal seja que no início sejam menos vezes, com pausas maiores, então de 24 a 48 horas, para que você tenha o benefício da supercompensação. Então, dá um estímulo, recupera, você vai acumulando. E isso você não vê num período curto, né? Você vê com 4 meses, de 4 a 8 meses, com 1 ano. Então o processo é lento, mas ele depende de consistência. Não é um treino forte, intenso que vai fazer a diferença na nossa vida. São vários treinos leves, moderados e consistentes. Legal você falar isso porque esse é um outro oposto, né? É uma minoria, mas ela está crescendo. Sim. São pessoas que treinam demais, baseado em padrões que não são padrões normais de pessoas do dia a dia. São atletas, influencers, pessoas que a gente não sabe a realidade, que vivem daquilo. Isso. Que vivem do corpo. E aí a pessoa fala, eu já treino, Paulo, eu já treino há um tempo, agora eu vou fazer 2 treinos por dia. Só que não é o quanto mais você treina, e sim como você treina. E é isso que é bacana, porque se você perder muito a mão nisso, exagerar no treino, não é só se machucar, você também tem uma questão de não evoluir. Sim. E postergar, né? Atrasar a sua evolução. Então hoje, por exemplo, uma pessoa iniciante com uma idade mais avançada, é lógico que se você faz muito pouco na semana, você não consegue ter o empilhamento, você não consegue ter a acumulação, supercompensação. Então, 1 vez por semana é muito pouco. 2 vezes por semana, eu diria que é o suficiente para você fazer uma manutenção. Porque é isso, assim, qual que é o ganho? Você tem intervalos de 72 horas entre cada estímulo. E a intensidade que essas pessoas treinam é muito baixa. Se você pegar uma pessoa que treina 2 vezes por semana, ela teria um ganho muito pequeno ou somente manutenção daquilo que ela está. Ela vai estar naquele patamar e ela vai ficar naquele patamar. O ideal são 3 vezes por semana. E o padrão ouro para mim, e assim, real, se você não é um cara avançado, se você ainda não treina 3, 4, 5 anos, são 4 vezes na semana. Treina 2 dias, descansa 24, treina 2 dias, descansa 48. Você tem um bom ganho, você tem você aproveita muito bem o seu descanso para acumular. Então, assim, musculação não é diferente de aprender uma língua nova, de ganhar uma promoção no trabalho, de um relacionamento. É progressivo, é acumulativo e é escalonado. Não é fazer algo intenso, estudar 12 horas hoje que vai fazer você falar inglês. É estudar todo dia 1 hora. E porque não tem cenário perfeito? Não. Família, trânsito, principalmente a gente que está em São Paulo, trabalho, conciliar um treino todo dia ou até 2 treinos, depende do estímulo, fica muito puxado. Não precisa ser um treino ou mais de um treino por dia que vai ser melhor. Se você der o descanso, der o estímulo, souber equilibrar isso, às vezes para uma pessoa que está começando, é muito melhor do que você 20 dias de academia e depois ficar uma semana parado, 15 dias parado porque se machucou, porque desanimou, porque ficou chateado, não atingiu o resultado. Porque não é uma coisa de curto prazo. Mas então não significa que vai demorar 2, 5 anos. Concordo. A gente tem que fazer a reflexão de qual benefício a gente quer. Se for saúde, a gente sabe que a saúde e a estética são importantes. Mas a gente precisa de plantar. Você não planta uma árvore, uma semente, e no outro dia já nasce a árvore. E não é depois de 1 mês. Tem árvores que vão nascer mais rápido e tem árvores que vão nascer com um tempo maior. Então, isso é muito bacana de falar para as pessoas não se compararem com influência. A gente tem que se comparar com pessoas da nossa realidade. Pessoas que vivem, que trabalham, que têm família, que têm marido, que têm uma mãe doente, que têm um filho especial. É isso. E o recado para mim é assim, nunca é tarde. Você pode começar a qualquer momento, qualquer idade. É lógico que eu observo isso no dia a dia, assim. Então, meus clientes, eles têm uma idade um pouco maior, então são pessoas constituídas, são pessoas que realmente estão preocupadas com a saúde e elas querem acompanhar a família por mais tempo. Então é assim, não adianta você trabalhar a vida inteira, e isso eu falo para alguns alunos meus, e eu falo com bastante constância, inclusive, porque não adianta você trabalhar a vida inteira, você acumular um patrimônio incrível, você ter uma família muito bacana, e se você
não está disposto a cuidar de você também. Porque você vai acabar não aproveitando nada disso com as pessoas que você ama ou as pessoas que amam você. Então você não vai ver seu neto chegar lá, você não vai acompanhar a sua esposa até o final da vida dela, talvez você não tenha autonomia para participar de uma viagem familiar no futuro e sai muito mais barato treinar do que pagar um home care em casa, né? Inclusive, fica a dica para quem acha que a atividade física é só voltado para a estética, eu diria que é muito mais que isso. Eu acho que força para mim, a estética ela é algo importante, mas se manter forte para mim é um princípio básico, assim, né? Então, trabalhar a força para que você tenha a força de aproveitar a sua vida, de gastar o dinheiro que você tanto lutou e conquistou e batalhou, acompanhar seus familiares, ou realmente, assim, as pessoas hoje têm 60, 70 anos, e se tudo der errado na vida delas, se tudo der errado, elas vão viver mais 30 anos. E não é uma exceção à regra. A maioria das pessoas, né, com 60, 70 anos, vão viver mais de 20 a 30 anos. E o que você vai fazer? Qual que é a sua expectativa? Você vai simplesmente ficar em casa, fazendo nada? Trabalhar é legal, eu acho que você tem que ter um projeto de vida pro final dela, mas estar bem de saúde e apto a fazer as coisas do dia a dia é primordial. E hoje fala-se muito em investimento, bolsa de valores, Sim. criptomoedas, mas o melhor investimento que a gente pode fazer, sem dúvidas, que sem saúde você não tem nada. E o melhor investimento é investir na nossa saúde. De forma preventiva, de preferência, né? Com certeza. Porque depois que está instalado e doente, aí é política de redução de danos. Aí você faz o que dá, do jeito que dá, para minimizar. Nas condições que você tem. Hoje. Paulo, você comentou uma hora sobre o treino concorrente, né? Um treino que pode concorrer com o outro. Fala um pouco mais sobre isso. Como é que é essa questão de pessoas que treinam duas modalidades diferentes, fazem musculação e outra atividade? São Paulo é muito comum, está na moda inclusive, né, na zona sul de São Paulo, o treino concorrente. Então, são dois estímulos que concorrem entre si. Então, musculação para o treino de força de forma geral. Musculação é uma das modalidades, mas treino de força pode ser inúmero, e tem inúmeras modalidades. Você tem o treino de força, que é mais anabólico, e você tem o treino de corrida, de remo, de bike, que é mais aeróbio, né? Eles concorrem, porque eles usam vias de sinalização fisiológicas diferentes. Então, enquanto um melhora a capacidade cardiorrespiratória, o outro melhora a capacidade mecânica, estrutural. Não que o treino de força não tenha implicação também no aparelho cardiovascular, pelo contrário. Hoje, e já há muito tempo, se sabe que o treino de força, inclusive a musculação, tem efeitos muitos benefícios para cardiopatas, para pessoas com hipertensão, por uma série de mecanismos de ajustes. Mas o treino aeróbio, ele tem alguns estímulos mais específicos. Então, o treinamento concorrente é quando você encontra um equilíbrio entre esses dois estímulos, aeróbio e anaeróbio, para que você tenha um benefício ou um ganho de condicionamento necessário a uma modalidade, ou para que você possa direcionar para o tratamento de uma patologia. Então, o ideal é que você realize os dois estímulos, tanto o aeróbio quanto o anaeróbio. Então, o treinamento concorrente, ele causa uma série de benefícios com o envelhecimento. É lógico que músculo é muito importante, se bate muito na tecla agora de fazer a poupança, de você chegar lá na frente, mas a gente não pode descartar, e no passado se falou muito da corrida e do treinamento do triatlo, do treino, do estímulo aeróbio, com ajustes que causam benefícios à saúde. Então, assim, os dois treinos são importantes. Um vai gerar uma série de ajustes hemodinâmicos, estruturais específicos e benefícios, tanto no aparelho pulmonar cardiovascular quanto no aparelho respiratório e circulatório, ajustes muito específicos, quanto de força também. Então, o ideal é que você tenha um equilíbrio entre esses dois trabalhos para que você lá na frente tenha a sua poupança de massa muscular, preserve
tem uma redução na prevalência de demência e ao mesmo tempo você também consiga trabalhar reduzindo a possibilidade de ter Alzheimer e outras questões inerentes ao estímulo aeróbio. Isso é bacana porque eles seriam concorrentes, mas se você olhar por uma outra ótica e conseguir executar eles de uma maneira conseguir executar eles de uma maneira saudável, eles são complementares. Sim, concorrente somente nas vias que sinalizam, né? Porque realmente o trabalho concorrente ele é complementar. Porque ele é essencial. Porque nenhum exercício, nenhuma atividade é perfeita. Ela supre todas as demandas do nosso corpo. Isso também é um consenso, né? Sim. E é interessante porque variar os estímulos geram ajustes e benefícios melhores. Perfeito. Muito bom, Paulo. É isso. Obrigado. Muito feliz. Eu que agradeço. Gostei do bate-papo. Eu também gostei do bate-papo. Foi muito bacana. Você esclareceu bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar o seu contato aqui para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, saber um pouco mais sobre você. Quem sabe a gente combina um outro bate-papo desse. Quem sabe não tem uma próxima. Tantos temas bacanas em comum entre as nossas áreas. Sem dúvida. Muito obrigado.